basta porque o meu poder se aperfeiçoa. A minha e ele relata que Deus falou: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza". Bom, a passagem que eu quero compartilhar hoje e meditar, e que a mim toca bastante, é Mateus, capítulo 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 9. Somente o versículo 9. É uma passagem bastante conhecida. Quando Jesus fala assim: "E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra?" Repare, a Bíblia fala, Jesus fala: "Qual é o filho que pedindo pão, o pai vai lhe dar uma pedra?" E aí ele fala assim: "Quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará aquilo que pedirdes." E quando eu parei para meditar nessa passagem, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, e eu comecei a me sentir nesse texto como uma mulher lésbica que pediu tanto, tanto, tanto para Deus mudá-la, para Deus libertá-la de sentir atração por mulher. E quanto mais eu orava, quanto mais eu pedia para que Deus me libertasse daquele sentimento de atração por mulheres, mais eu sentia atração por mulheres, menos eu sentia atração por homens. E aí eu comecei a refletir, a meditar nesse texto, porque o pão, quando Jesus fala do pão, ele está falando de um alimento básico, né? Há estudos que relatam que o pão existe há mais de 14.000 anos, e é um alimento que existe em todas as sociedades do meu conhecimento, e que é básico. Você ter um pão em casa é algo básico. Quando Jesus fala assim: "Qual de vós que filho pede pão e dá pedra", imagina você como filho pedir ao seu pai pão e ele te dá pedra. Se imagina mastigando uma pedra. Se imagina pedindo algo básico porque você está com fome e você recebe uma pedra. Imagina aquela coisa horrível de se mastigar. E aí eu percebi quão incoerente é o discurso que existe hoje no meio fundamentalista, no meio conservador, de que ser homossexual é, é algo que você precisa aprender a conviver e não praticar. Se antes as igrejas diziam: "Venha para a igreja que Jesus vai te curar", como Jesus não curou, eles tiveram que mudar o discurso e falar: "Não, pode continuar sendo homossexual, agora você não pode praticar". E como é incoerente quando a gente observa o ministério de Jesus e todas as pessoas que foram libertas por Cristo, não teve nenhuma que chegou até Jesus e Jesus falou assim: "Só um minutinho. Pai, essa aqui eu posso curar?" "Ah, desculpa, você eu não posso curar não, porque você faz parte de 10% da população que o pai reservou para ser assim. Você não vai sair daqui com cura." Não teve uma pessoa que se chegou até Jesus com um coração sincero, que não foi liberta, que não foi curada. A gente orar e pedir por libertação é a mesma coisa de pedir o pão. Por quê? Porque a gente aprende que só em ser homossexual e querer ser homossexual e viver a homossexualidade, você já está no pecado. Você já vai para o inferno. Você não vai para o céu. Então, pedir a libertação de ser homossexual ou de ser transgênero é como se você pedisse o básico para você poder entrar no céu. Senhor, com a minha condição, eu não consigo entrar no céu. Eu aprendi que eu não vou entrar no céu. Eu aprendi que o Senhor não vai me salvar. Então me liberta, porque o que eu estou te pedindo é básico para a minha salvação. E aí, qual é o pai? E aí Deus fala assim, né?
que se dirá o vosso Pai celestial, que viraria para nós com coração contrito, porque a palavra de Deus é uma só, e é um coração contrito, ele não lança fora. E aí eu falo que nem Davi falou em Salmos, assim, eu falo como ele diz assim: olha, nos meus 43 anos de conhecedora do Senhor, eu nunca vi Deus rejeitar um coração contrito. Eu nunca vi a oração de um coração sincero ser rejeitada. Então, quando eles trazem para a gente essa questão de que Deus não mudou, não vai mudar, e a gente tem que conviver com isso, sem viver, sem ser quem a gente é, eles trazem algo que não é bíblico. E quando Jesus fala dessa parábola, dessa passagem, do pedir o pão e dar a pedra, é isso. Qual dos filhos vai pedir o básico e o pão vai dar pedra? Quando a gente imagina a gente orar para Deus, libertar a gente, e Deus nos dá a pedra, é como a gente orou com o coração sincero, pediu libertação e Deus nos abandonou. E Deus não ouviu. E Deus nos deixou. Tipo assim, não vou te libertar, assim também não vou te salvar, te vira. Isso é pedra. Isso é pedra. Quando você imagina mastigando, é desagradável, é ruim. Isso é pedra. E a Bíblia diz que Deus não é esse pai. Deus não é esse pai. Deus não é esse pai que você pede algo para sua salvação e ele não atende. Ah, mas Paulo disse que existia um espinho na carne dele. O espinho na carne de Paulo não atrapalhava o ministério de Paulo. Muitos ainda buscam entender o que danado seria esse espinho na carne de Paulo. Uma doença, alguma coisa? Não sei. Mas o fato é que o espinho na carne de Paulo não atrapalhava o ministério de Paulo. É diferente da questão das pessoas, dos homossexuais, das pessoas transgênero, porque se a gente chega numa igreja, qualquer igreja tradicional, e fala assim, se eu chego e falo, eu sou lésbica, eu não vou ter espaço no louvor, eu não vou ter espaço para pregar, eu não vou ter espaço para tocar. Eles podem até falar assim, não, pode frequentar a igreja, mas eu vou ficar ali, no meu cantinho. Ou seja, é algo que para eles atrapalha o ministério. Então não tem vínculo o que nós somos com o espinho de Paulo. Não tem sentido. O espinho de Paulo não atrapalhava, tanto que Jesus fala assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você vai seguir me servindo. Isso não te atrapalha, isso não atrapalhava. Então não tem esse vínculo. E aí o que eu quero trazer como reflexão é, se você está aqui ouvindo, né, está aqui ouvindo essa mensagem, você é gay, você é lésbica, você é transgênero, você é não binário, você já ouviu que ser assim é pecado, é pecaminoso, você não vai para o céu, e você já se questionou, mas espera, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me liberta? Eu não quero ser sozinho nesse mundo, eu não quero ser quem eu não sou, eu não quero sentir que eu estou vivendo uma identidade que não é minha, por que Deus não me liberta? Por que Deus não faz isso por mim? Por que Ele não me ajuda? Por que Deus está simplesmente ignorando? Então, Ele não te mudou como você pediu, porque não havia nada para ser mudado. Porque não há nada para ser mudado. Porque se houvesse algo a ser mudado que te atrapalhasse quanto à tua salvação, Deus mudaria. Porque Deus é Deus justo, é Deus que ouve o clamor. Até quando a gente pensa no Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus que se irava, mas ele era um Deus misericordioso, ele era um Deus que todas as vezes que o povo se voltou para ele, ele acolheu. Todas as vezes que alguém errou e se voltou para ele acolheu. Então,
Ainda quando você pensa nesse Deus, ele é um Deus que olha o coração sincero. Ele é o Deus que olha o coração aflito. E se você pediu, ó, a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não há condicionante. Não é assim, vírgula, desde que você seja heterossexual. Não, não há condicionante. Pedi e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Essa é a palavra, essa é a mensagem de Deus. Se você passa, claro, a gente passa por inúmeras situações que a gente precisa passar mesmo. Às vezes um problema, não sei, às vezes um problema de saúde, às vezes um período de desemprego, às vezes, mas nada disso atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação. É diferente do discurso que eles trazem em relação à nossa orientação sexual e identidade de gênero, que é algo que atrapalha a salvação. É algo que muitos ainda tratam como se fosse o pecado mor, o maior pecado de todos. E que nunca foi bíblico, porque a Bíblia fala que Israel errou e falhou muito mais do que Sodoma. Quando eles querem falar que a gente é o maior pecado, é porque eles querem atribuir a Sodoma, né? Então, eles querem vincular a Sodoma. Então, assim, se você pediu, se você ainda tem esse sentimento, e às vezes até se torna uma mágoa de que o Senhor não ouviu, de que o Senhor não quis mudar, de que o Senhor te ignorou, e eu falo isso porque eu mesma já pensei, nos momentos que eu vivi com mais conflito em relação à minha sexualidade, foram momentos que eu sentei no chão do meu quarto e falei assim: Senhor, o Senhor não está se revelando a mim como o Deus que eu aprendi. O Senhor não está ouvindo minha oração. O Senhor não está me mudando. Quanto mais eu peço para não gostar de mulher, mais eu gosto. O Senhor não está fazendo. Se o Senhor não está me mudando e eu vou para o inferno, o Senhor não é o Deus de justiça que me foi apresentado, não. Desculpa, mas isso é qualquer coisa menos justo. E eu acho que ter sido tão sincera com Deus, ter sido tão franca com Ele naquilo que eu sentia, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque foi a partir disso que Deus foi me ensinando que, olha, eu não mudei porque não tinha nada para mudar. Porque não há nada de errado com você. Porque você faz parte da diversidade da minha criação. Porque a Bíblia não condena você ser lésbica. A Bíblia não condena homossexuais. A Bíblia não condena pessoas transgênero. E Deus foi me fazendo perceber cada vez mais o porquê que ele não tinha ouvido aquela oração. Ele não ouviu porque não precisava mesmo. E ele sabia que eu estava pedindo aquela libertação simplesmente porque eu queria ir para o céu. Agora me fala. Tiago fala assim, a carta a Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala assim: pedi e não recebeis, porque pedi mal, para o vosso próprio deleite. Quando ele fala para o vosso próprio deleite, a própria passagem, ela explica o que ele quer dizer com isso. Que ele quer dizer assim: você pede, mas o que você pede é como alguém que ama mais o mundo do que a Deus. Não é para o seu próprio deleite, não é para o reino, não é para Deus. É isso que Tiago fala. Mas quando você pede para Deus te libertar de ser homossexual, de ser lésbica, de ser transgênero, de se sentir não binário, você está abrindo mão de ser quem você é, de tanto que você ama a Deus, de tanto que você reconhece o sacrifício de Jesus, de tanto que você não quer perder isso. Isso é uma oração de quem ama a Deus. Isso é uma oração de quem ama muito a Deus. Essa oração Deus não rejeitaria. Essa oração Deus não rejeita. O que ele faz é te mostrar
o porquê que você não precisou ser mudada. Olha, você pediu para mudar porque você queria ser aceito no meu reino. E eu não te mudei porque não há nada de errado. Você é aceito no meu reino do jeito que você é. Você é aceito no meu reino do jeito que eu te fiz. Eu te fiz gostando de uma pessoa do mesmo gênero. Eu te fiz com uma condição na qual o teu cérebro caminhou para um lado, o teu corpo para o outro, e por isso você não se identifica com o teu sexo biológico. Eu te fiz assim. E é maravilhoso como Deus nos mostra isso na natureza. Porque para além de, e isso é bastante conhecido, de animais que se relacionam com outros do mesmo sexo, a gente tem peixes que mudam de sexo no curso da vida. E eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o peixe labridae, que é um deles, o peixe labridae, quando o macho morre, a maior fêmea assume o bando. E quando essa fêmea assume o bando, nela nasce em semanas os órgãos masculinos. Nasce de forma natural, porque assim Deus fez. Porque desta forma Deus dotou os peixes labridae. E se Deus dotou os peixes labridae e mais 500 espécies de peixe com a condição de mudar de sexo, por que ele teria problema com as pessoas transgênero? Ou ele não tem problema algum com as pessoas transgênero, e na verdade as pessoas transgênero fazem parte da diversidade dele, porque a obra criadora é dele. A obra criadora é dele. Então, reflete se você ainda vive nesse sentimento de por que Deus não mudou, por que eu ainda estou assim. E repare uma coisa, tem alguns, eu estava lendo esses dias o livro do Augustus Nicodemos, e ele é presbiteriano, né, e conservador, ferrenho opositor dos homossexuais. Enfim, então ele prega mesmo que vamos todos vamos para o inferno e acabou. E aí ele vira e fala assim, porque o único modelo, repare, o único modelo de casamento que a Bíblia apresenta é homem com mulher. Ele fala isso, certo? Bom, vamos lá. Lá no Gênesis, Deus cria macho e fêmea. Deus não cria nem homem e mulher. Podia ter criado homem e mulher. Existia a palavra Adão, existia a palavra para Eva. Podia ter criado homem e mulher. Não. Lá no original hebraico tá Zacar e Níquel, macho e fêmea. Ali ele está construindo ele está formando uma criação que precisava procriar e se desenvolver. Deixará o homem, seu pai, tal. Vamos lá. Quando que no Brasil a gente começou a poder falar de casamento entre pessoas do mesmo gênero? 2011, o Supremo Tribunal Federal fala assim, ó, união entre pessoas do mesmo gênero é sim entidade familiar. 2013, o Conselho Nacional de Justiça determina que os cartórios não podem se negar a fazer um casamento entre pessoas do mesmo gênero. Agora fala comigo. Antes de 2011, 2010, 2009, 2008, anos 90, anos 80, século XIX, século XVIII, numa roda de conversa se falava de casamento entre pessoas do mesmo gênero? Não. Porque não havia lei prevendo. A mesma coisa era naquele tempo. As leis previam. Isso não é uma coisa diferente, não é uma coisa distante de nós. Isso é um ponto. Isso é uma lei civil, uma lei social prevê. Isso é uma coisa. Coisa distinta é ser pecado. É diferente. Então, assim, se
Tem poucos anos, pouco mais, eh eh, tem poucos anos que a gente pode falar, numa roda de conversa: "Ah, porque Marcos casou com Paulo". Falar em termos de casamento, é porque isso não havia a questão do casamento, socialmente falando. O que não retira o fato de que as uniões entre homens e até entre mulheres, porque há relatos bíblicos disso também, trazido por Afonso Quatro-Caças, eh, isso não apaga o fato de que nas sociedades antigas, isso não era um problema, a relação entre 2 homens ou entre 2 mulheres não era um problema. Qual era o problema? O problema era a passividade no sentido de, se você era, por exemplo, um cidadão ativo socialmente, que votava, você tinha que ser o homem ativo sexualmente. Se você era civilmente ativo, você tinha que ser civilmente, sexualmente ativo também. A atividade sexual estava vinculada à atividade social. A passividade sexual era vinculada à passividade social. Então, a passividade estava para quem? Para a mulher, para os escravos e para os jovens. Os cidadãos não, eles tinham que ser ativos. Essa era a única questão. Não era o sexo em si, era uma questão de posição social, o que foi depois deturpado pela igreja a partir do século XI, que, para quem não sabe, até o século XI a igreja abençoava a relação entre homens, e a partir do século XI eles começam a trazer a condenação de qualquer sexo que não fosse procriativo, onde, se a gente analisar, também se inserem o sexo anal e o sexo oral feito entre homem e mulher. Então não foi só o sexo entre 2 homens. E aí vem esse desenrolar desses séculos todos que transformou a homossexualidade em crime, em pecado e em doença. Mas algo que surge pela igreja a partir do século XI, algo que hoje a gente tem tido conhecimento de que não estava no coração de Deus, essa condenação nunca esteve. E aí a gente começa a compreender, quando a gente entende que a Bíblia não condena, a gente começa a compreender por que Deus não mudou. Você quer mudar só porque você quer entrar no reino de Deus? Não precisa. Eu te fiz assim. Você é bem recebido no meu reino, assim. A minha salvação, a minha graça é para você também. Você é amado do reino, você é amado do Pai. Você não precisa mudar nada. Pode ver o seu relacionamento. Pode viver a sua identidade. Seja se sentindo uma pessoa binária ou não binária. Eu te dotei de capacidade de se auto-identificar. E é interessante porque tem essa pesquisa da USP, né? De uma pesquisa feita com 80 pessoas. E 20 mulheres cisgênero, 20 homens cisgênero, 20 mulheres transgênero, que não faziam uso de hormônio, e 20 mulheres transgênero com uso de hormônio. E eles perceberam que uma parte do cérebro chamada ínsula, que é responsável inclusive pela autoidentificação, ela tem um tamanho reduzido nas mulheres transgênero e nas mulheres cisgênero em relação aos homens cisgênero. Então a ciência vem mostrando que a identidade de gênero não é modinha, ela é real. E é isso. Esse é um dos textos que me marcou enquanto uma mulher lésbica por entender por que a minha oração não foi ouvida, por entender por que eu sofria tanto com medo de ir para o inferno e parecia que Deus não estava nem aí para mim, mas que no fundo não era nada disso. Deus estava ali. E foi me mostrando depois, com o tempo, que ele não tinha mudado, porque não tinha absolutamente nada para mudar, e hoje eu consigo viver a minha sexualidade sem esse medo
de Deus. E assim Deus tem feito. A gente vê grupos de irmãos, né? E igrejas, como a Garagem, como Coletivação Aqui, que são formadas também por pessoas hétero, ou tradicionalmente formadas por pessoas hétero, e que hoje compreendem que a Bíblia não condena a homossexualidade das pessoas transgênero, e eu estou aqui hoje como uma mulher lésbica trazendo uma mensagem, isso é maravilhoso. Isso é Deus falando assim, olha, todas as vezes que houver um ensino errado, eu vou levantar um povo. Eu vou levantar um povo que vai dizer está errado. Eu vou levantar um povo que vai trazer a verdade. Foi assim no tempo da Reforma Protestante, está sendo assim nos dias atuais, com a teologia inclusiva, e vai ser assim todas as vezes que houver um ensino errado. Se nós amanhã errarmos, um outro povo vai ser levantado para dizer, está errado? Não é isso que Deus tem no coração. Não é isso que está no coração de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí se cumpre, quando a gente compreende essas coisas, a gente entende que se cumpre exatamente o que a Bíblia diz, ó. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Por meio da sexualidade? Não. Por meio da fé, vírgula, desde que você seja heterossexual? Não. A Bíblia nunca disse que a heterossexualidade seria uma condição de salvação. Mas ele traz a fé. E a graça de Deus que vem sobre essa fé. E opera a vida. Essa, se a gente pode falar numa fórmula de salvação, numa fórmula matemática de salvação, é essa. É graça e fé. E se a fé no teu coração, e se você chega a Deus com o coração contrito, ele não te lança fora. Isso é uma verdade bíblica, sem qualquer condicionante. Sem qualquer condicionante. Esse é o Deus que a gente crê. E aí você se reconcilia, quando você entende isso, você se reconcilia com aquele Deus que sempre cuidou de você. E você compreende que ele não mudou, que ele não te abandonou, que ele segue o mesmo. E que ele segue o mesmo, que cuida de você e que te ama ao ponto de te fazer compreender que é isso mesmo, ele te fez assim e que você pode ser quem você é. Seja com a tua orientação sexual, seja com a tua identidade de gênero. E essa mensagem que eu gostaria de transmitir, se você ainda, de compartilhar, se você ainda sente que está faltando algo, não está faltando não. Se você ainda sente que Deus deveria ter mudado, Deus não mudou porque não tem o que mudar. Por que ele vai mudar o que ele fez perfeito? Ele fez a tua sexualidade assim. Ele fez as pessoas heterossexuais sentindo atração por pessoas do gênero oposto. Fez as pessoas homossexuais sentindo atração por pessoas do mesmo gênero. Fez pessoas cisgênero. Fez pessoas transgênero. No meio do ser humano, no meio animal, pessoas que, como eu falei, dos animais, dos peixes que mudam de sexo. Nós fazemos parte da diversidade de Deus. E estar aqui hoje com vocês, para mim é maravilhoso. E é mais confirmação de que é isso mesmo, Deus está levantando um povo. Está levantando um povo para trazer as verdades bíblicas, o que realmente está no coração de Deus. E é isso, essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém, amém. Obrigada, Keila. Nossa, que honra, muita honra receber você aqui essa noite. E essa palavra, tenho certeza que tocou fundo aqui, muitos corações. Amém. Obrigada de verdade. Aqui na nossa igreja, aqui, sempre no final do culto, a gente tem uma troca. Então, assim, as pessoas vão levantar a mão e a gente comenta, entendeu? E aí tem um bate-bola, tá bom? Aí eu peço que você aguarde um pouco, que aí a gente vai trocar. Galera,
Vai levantando as mãos aí que eu vou chamar um de cada vez para a gente comentar com a Keila, trocar com ela, que vocês queiram falar sobre como é que essa mensagem tocou vocês, enfim, comentar as experiências. Vamos lá. Gente. Assim, viu, Keila? Aí eu ameaço, entendeu? Aí eu digo que eu vou deixar todo mundo de banco, aí eles vão levantar a mão. Por enquanto, eu vou parar a gravação do culto aqui. E é desse jeito, peraí. Cadê, gente?